Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom nós termos o privilégio de fazermos parte do reino de Deus. Para todos nós é um grande privilégio, porque existem muitas pessoas que gostariam e que precisariam estar aqui e não estão. Então, cada um de nós trazemos dentro dos nossos corações a gratidão, a alegria, o reconhecimento e de sabermos que somos pessoas escolhidas a dedo por Deus para estarmos na casa dEle, ouvirmos a palavra dEle, podermos adorar o Senhor, podemos estar aos pés dEle como Maria, aprendendo dEle, para que a nossa vida seja uma vida de manifestação da glória do Senhor. Amém? 1 Reis, capítulo 11, versículo de número 1, nós vamos ler 8 versículos. E o rei Salomão amou muitas mulheres e estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Podemos assentar. Nós, como cristãos e como ser humano, todo ser humano deve ser, nós amamos contemplar a ascensão das pessoas. Amamos ver pessoas vivendo bem. Gostamos de olhar para a vida das pessoas e vê-las crescendo, e vê-las melhorando, e vê-las... A gratificação do coração daquele que serve a Deus é olhar para o ser humano alcançado por Deus, abençoado por Deus, vê-lo crescendo, vê-lo conhecendo a Deus, vê-lo crescendo em todos os âmbitos, espiritual, emocional, financeiro. Essa é a alegria do coração de todo cristão. E Salomão teve grandes privilégios na sua vida. Ele teve um pai que era temente a Deus, um pai chamado Davi, que você conhece, que amava o Senhor. E seu pai teve muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades. Seu pai sofreu um tipo de rejeição na sua vida, no meio da sua família. Seu pai venceu a adversidade dos seus irmãos. Seu pai venceu gigantes. O pai de Salomão venceu perseguições, passou anos no deserto, venceu situações adversas. E teve uma grande história. Provavelmente quando eles se assentavam para fazer uma refeição ou para tomar um café juntos, eles conversavam e Davi contava, como nós fazemos, né? No meu tempo não era assim, a minha vida não foi assim. Certamente eles conversavam e Davi dividia com Salomão toda a sua história, toda a sua dificuldade, mas também todo o seu crescimento e tudo aquilo que ele pôde aprender com Deus. Você olha aqui o final de uma vida, mas a vida de Salomão não foi sempre assim. Salomão recebeu da parte de Deus muitos recursos, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Como é que uma pessoa pode chegar no final da sua vida dessa maneira? Como é que alguém pode cair tanto? Quando Paulo diz assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe, irmãos, você deve temer muitas coisas. A Bíblia diz
que nós devemos fugir da aparência do mal, que nós devemos olhar para os nossos corações. Mas uma das coisas que você deveria analisar e ficar sempre cuidadoso e cauteloso é quanto ao que você pensa e quanto ao que você acha. Porque não existe pior mal que uma pessoa pode fazer para si mesma do que o auto-engano. Nenhum demônio, nenhum espírito maligno pode cometer tanto mal do que o próprio cristão se enganar. É necessário que nós olhemos à luz da palavra de Deus e sempre e nunca olhemos para aquilo que Deus fez em nós como um norte, como uma bússola, mas para aquilo que está sendo feito. Às vezes você olha para a sua prosperidade, para a sua saúde, para a sua bênção, e você acha que você está bem com Deus. Só que você um dia esteve bem com Deus e resultou de sua bênção, de sua prosperidade. Só que agora, neste tempo presente, você não está bem com Deus. Será que Salomão não percebeu quando ele começou a ficar mal com Deus? Será que ele não distinguiu a iniciação dessa queda, a iniciação desse desvio? Onde é que ele estava que ele não percebeu? O que aconteceu com ele, um homem tão sábio, que não pôde livrar-se de um mal tão grande quanto esse? Por isso que você deve tomar muito cuidado com o que você tem. O que você tem pode ser misericórdia de Deus, o que você tem pode ser fruto de algo que você buscou, fez, foi fiel. O que você tem pode ser por conta de alguém que está ao seu lado. O que você tem pode ser conta de uma herança. No caso de Salomão, tudo que ele tinha era por causa da herança do pai. E ele esqueceu que ele tinha que trilhar a própria carreira de fé, a própria vida espiritual. Então você nunca norteie a sua vida por aquilo que você tem, mas por quem você é. E não se esqueça que você não é o que você pensa. Você é o que você faz. A palavra do Senhor diz: pelos frutos conhecereis. Eu quero que você vá comigo, nós vamos ficar em Crônicas e Reis, e mais em Reis, depois em Provérbios. Vá comigo em 1 Crônicas 28:4. Fica aberto aí em Reis, viu? Para você que você não tenha dificuldade de voltar. 1 Crônicas, capítulo 28. Qual é a responsabilidade de uma pessoa escolhida por Deus? Qual é a responsabilidade, a sua responsabilidade diante de Deus? Nós temos responsabilidades pela eleição, pelo escolher de Deus, por tudo aquilo que Deus nos deu. Deus te deu o quê? Vamos lá. Te deu família, Deus te abençoou, Deus te cercou. E você tem responsabilidades quanto a isso. Diga amém. Nós somos responsáveis com tudo aquilo que Deus tem nos dado. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4. Davi falando para o seu filho: o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai, na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. Aqui Davi contava o reconhecimento dele ao filho. Deus me escolheu. Eu cheguei onde cheguei, filho, porque Deus me escolheu. Você chegou onde chegou, porque Deus te escolheu. Tudo o que você tem recebido de Deus é porque Ele te ama. E Ele tem te escolhido. E Ele tem feito diferença. E Ele tem te ajudado. O Senhor diz: reconhecerás e verás a diferença do ímpio e do justo. Deus tem feito diferença na sua vida. E quanto mais você o tem conhecido, e quanto mais você tem tido comunhão com Ele, mais e mais a sua vida tem evidenciado a vontade, os planos e os projetos de Deus. Versículo 5: e todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu Ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se
perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Ele será meu, eu o estabelecerei como rei, eu o escolhi, se ele perseverar. Deveres, obrigações, responsabilidades. 1 Reis capítulo 9, volta lá comigo. Diga, o eleito tem responsabilidades. Versículo 4. 1 Reis 9, versículo 4. A pessoa escolhida, chamada, ela tem responsabilidade. 1 Reis 9, 4. Se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes, Deus foi muito específico, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. Diga comigo, inteligência. No mínimo, não vamos falar de sabedoria não, no mínimo. Deus falou muito claramente, não havia indício de tudo que ele fez. Quando você vem ao culto e Deus fala, aí você vem ao culto de novo, ele bate, vai batendo. Espera aí um pouquinho, ele está querendo te alertar, ele está querendo te avisar, ele está querendo te mostrar. Aqui foi claro, aqui o Senhor não falou de adultério, não falou de morte, não falou de roubo. Aqui o Senhor falou da idolatria. Foi justamente o pecado que ele caiu. A mensagem ela se encaixa de acordo com o seu presente e o seu futuro. Deus, quando ele fala para você, às vezes você ouve a palavra e você diz assim, mas meu Deus, isso aí não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver contigo, porque a mensagem ela não abrange apenas o seu presente e o seu passado, mas ela abrange o seu futuro. Agora cabe a nós termos atenção e observarmos o que é que Deus está querendo dizer. O Senhor diz assim, vai perpetuar o teu governo se não houver idolatria, se você não se prostrar, se não houver. Então foi claro. Ele foi escolhido? Foi. Foi eleito entre todos os filhos de Davi? Foi. Só que ele tinha responsabilidade. Diga amém. A verdadeira herança de Salomão não era todo o ouro, toda a prata, que prata não valia nada no reino dele. Não eram os cavalos, não eram as cidades conquistadas por Davi. A verdadeira herança de Salomão, ele desprezou. A verdadeira herança de Salomão, Davi deixou. Mas não foi o ouro, não foi a prata, não foram os cavalos, não foi o exército, não foram as cidades. Davi deixou duas heranças para ele. Davi deixou uma oração e um conselho. E foram as duas coisas que ele desprezou. A verdadeira herança que você tem não são as conquistas, não são as bênçãos, não são as aquisições. A verdadeira herança que você tem é o conselho que o Senhor Jesus Cristo deixou para você escrito nestes 66 livros. A verdadeira herança sua é a oração que o Senhor Jesus fez por mim e por você ao Pai. Livra-os do mal. Essa é a nossa verdadeira herança. É a intercessão de Cristo por mim e por você. Às vezes nós ficamos tão contentes, às vezes nós ficamos tão aguçados de buscar isso, ter aquilo e aquilo outro, e desprezamos a nossa verdadeira herança, que é a palavra de Deus, os conselhos do nosso Pai, que é a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, que são os rogos do nosso Senhor pelas nossas vidas. A verdadeira herança de Salomão está em 1 Crônicas 29, 19, vai lá comigo.
Davi olha para o seu filho e diz algo muito importante. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 19. Ele faz uma oração a Deus. Ele não pede que seu filho tenha sabedoria. Ele não pede que seu filho seja um guerreiro. Ele pede a Deus que o seu filho tenha um coração perfeito. Um coração que tema a Deus. Um coração que honre ao Senhor. Davi orando em sua oração de agradecimento por todas as ofertas para a construção do templo. Ele diz em 1 Crônicas 29, 19, ele diz assim: e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo para edificar esse palácio que tenho preparado. Dá um coração para o meu filho capaz de guardar a tua palavra, de observar os teus preceitos, de observar os teus juízos. A verdadeira herança que Salomão recebera não tinha nada a ver com ouro, com prata, com pedras preciosas, com bronze, mas era a oração de um pai. A intercessão de um pai, de alguém que o amava, de alguém que queria o melhor para ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Não existe ninguém na face desta terra, vamos falar de ser humano, que te ame mais do que seu pai e sua mãe. Com algumas exceções, porque a palavra do Senhor diz que se seu pai, sua mãe te abandonar, o Senhor te recolherá. Não existe na face da terra ninguém que te queira mais bem do que seu pai e sua mãe. Com algumas exceções, é claro. E existem pessoas que são agraciadas, que têm em seu pai e sua mãe pessoas tementes a Deus, pessoas com comunhão com Deus, e pessoas que já tiveram uma larga trajetória de vida, onde experimentaram a amargura de seus erros, o gosto amargo de suas falhas, e que hoje oram a Deus para que os seus filhos sejam livres daquilo que iria trazer a destruição para eles. E Davi ora, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor dê ao meu filho um coração capaz. O que é um coração perfeito? Capaz de guardar a tua palavra, capaz de obedecer os seus mandamentos, capaz de observar os seus juízos. É isso que eu quero para o meu filho. Essa era a oração de Davi para o seu filho. E Salomão deveria ter observado isso quando fez a sua petição. Outra coisa, que era a herança, duas coisas a herança. 1 Crônicas 28, versículo de número 8. Um conselho. Diga: eu preciso de conselhos. Quando você vai buscar conselhos, você tem que buscar conselhos de pessoas que são dirigidas por Deus. Porque se os conselhos que você ouve não têm a direção de Deus e você segui-los, você estará em destruição. Só de antemão, tá? 1 Crônicas 28, 8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai. Olha o conselho do Pai, igualzinho à oração. Os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra e a façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, essa promessa do Senhor a Israel, agora ele diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito, uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. O Senhor havia escolhido Salomão, e Davi olhou para o filho e disse assim: filho, busque a Deus, conheça o Senhor, agrade a Ele, porque se você o deixar, Ele vai te deixar também. Você vai precisar muito de Deus, Salomão. Muito. E essa era a verdadeira herança que Salomão recebera.
Salomão começou uma trajetória de perda. Ele havia conquistado tudo, e ele começa a perder tudo. E ele perde tudo que Deus deu a ele. Ele perde tudo que recebeu do Pai. Ele comete tantos erros, que os seus erros é capaz de dividir o reino. A tribo de Davi fica apenas com 2 tribos. O resto, tudo para Jeroboão. Tudo. Perde tudo. Um homem sábio, um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que tinha tudo para fazer certo, fez tudo errado. Vamos começar a falar o que é que Salomão perdeu. Salomão, primeira coisa, ele perde a honra pelo conselho dos pais. Você que é pai, que dá bons conselhos para os seus filhos, tolo dos filhos que não ouve. E bem-aventurados são os filhos que têm pai e mãe para aconselhar, não é verdade? É ou não é? Bem-aventurados filhos que têm um pai e uma mãe que diz: isto é errado, isso vai dar nisto, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Mas sabe o que? Davi ora e aconselha o filho dizendo: filho, tenha um coração perfeito, obedeça a Deus, honre ao Senhor, busque o Senhor, porque se você o buscar, você vai encontrá-lo, mas se você o deixar, Ele também vai te deixar. Você precisa querê-lo para que Ele esteja contigo. Se você não quiser, Ele também vai te deixar, Salomão. E um dia Salomão escreve em Provérbios, vá lá comigo. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Ele escreve assim: que o filho deve ouvir a instrução do pai. Provérbios 1, 8. Diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. O mesmo Salomão, que não ouviu o conselho do pai, escreve isso. Sabe, irmãos, é muito difícil quando é tardio o arrependimento, como o de Esaú. É muito difícil quando é tardio o relógio. Quando muitas vezes as pessoas diziam assim, é muito comum você ouvir no final do ano, as pessoas dizerem: ah, se eu pudesse ter voltado atrás, ah, se eu pudesse ter ouvido, ah, se eu pudesse ter escutado, ah, se fosse hoje eu não cairia. Como é frequente você olhar para as pessoas e ver esse arrependimento tardio, porque eu vou dizer uma coisa para você: Deus é perdoador. Deus é renovador das coisas. Mas você não se esqueça que você vive no meio de ser humano. E ser humano não é como Deus. Tem a lei da consequência, tem a lei do retorno, tem a lei do convívio. E nós precisamos considerar isso, que existem coisas que você faz que não tem como voltar atrás. E ainda se você fez para alguém cheio de Deus, misericordioso, tudo bem. Mas se você errou com alguém que... aí fica complicado. Salomão escreve: vocês não deixem a instrução do pai. Mas ele deixou a instrução do pai. Ele deixou. E como é complicado quando você descobre algo que seria útil demasiadamente lá atrás. Como é terrível você descobrir agora o que poderia ter sido útil lá atrás para você, que evitaria muitas coisas na sua vida. Agora, não quero viver do passado. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser mais prudente e cauteloso no presente e no futuro. Porque agora eu posso estar na mesma situação lá de trás, achando que eu estou certo, achando que eu estou correto. E lá na frente eu vou ter o mesmo arrependimento. E aí, como é que faz? Primeira coisa que Salomão perdeu foi honra
ao conselho do pai. A primeira coisa, você que é pai e mãe, você tem que dar bons conselhos aos seus filhos. Pastora, mas eu vou confrontar meus filhos. Mas tem que confrontar. Ensiná-los a verdade, mostrar a verdade para eles. Mas pastora, eu não consigo entrar na cabeça, nem eu. Só que você faz o quê? Você mostra a verdade, você ensina a verdade, você confronta, você mostra. Isso vai levar a isso e isso vai levar a isso. Faz a sua parte. Porque qual é a nossa parte? Avisar, direcionar. Quando é criança e não te obedece, o que você faz? Você sai arrastando, né? Agora, como é que você vai arrastar? Grande, barbado, como é que faz? Não tem jeito, meu irmão. Então, o que você faz? Você aconselha. Ele diz ainda assim, 6, versículo 20, vamos lá. Provérbios 6, 20. O mesmo Salomão escreve: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura o teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Muitos de nós não tivemos conselhos de pai e mãe, mas fomos adotados, não é não? Deus nos adotou, Deus nos aconselhou, Deus nos dirigiu. Mas existem pessoas que são privilegiadas, que têm pais sábios, mães sábias, que conseguem olhar e dar direção. O primeiro pecado de Salomão foi negligenciar os conselhos de seu pai. Filho, apega a Deus, conhece a Deus, serve a Deus, não abandone, não o deixe, porque Ele vai te deixar. Qual foi o segundo erro de Salomão? Segundo Crônicas, capítulo 8, versículo 11. Vamos lá. Segundo erro dele. Salomão cometeu um erro que foi fatal. Segundo Crônicas 8, 11. Olha o homem. Triste isso, né? Quando você olha para o seu passado e vê que o seu passado é melhor do que o presente. Por isso que o Senhor Jesus assim, vê onde você caiu, pratique as primeiras obras. É bom você olhar para o seu passado e você se ver hoje e dizer, Senhor, muito obrigado, né? Eu estou como um melhor marido, eu sou uma melhor esposa, eu sou um melhor filho, eu sou um melhor servo, eu sou um melhor patrão, eu sou um melhor funcionário, eu sou um melhor estudante, não é verdade? Você olhar para trás e observar a melhora na sua vida. Mas é ruim, é desgastante, é frustrante você olhar para trás e olhar para si e dizer, Senhor, eu estou piorando. E quando a coisa começa a piorar, meu irmão, se não houver um projeto de mudança, se não mudar, continua piorando. A vereda do justo é como a luz de uma aurora, ela tem que ir melhorando, ela não pode ir piorando. Salomão era um rapaz que tinha temor, ele era um homem que tinha temor. Mas primeiro ele perde a honra ao pai, depois ele perde o temor. As coisas santas são santas. As coisas sagradas são sagradas. A ceia é santo. O culto é santo. A comunhão é santa. A oração é santa. A palavra é santa. Não devemos ter as coisas santas como coisas comuns. A Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 8, 11... Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que tinha edificado. Ele casou com a moça, porque disse, minha mulher não morará na casa de Davi. Ele colocou uma outra moradia para ela. Por quê? Ela não pode entrar no lugar que esteve a Arca da Aliança. Espere um pouquinho. Se ela não pode estar onde está a Arca da Aliança, o que ela está fazendo comigo? Deveria ser o mínimo que ele deveria ter pensado, né? Mas é difícil às vezes as pessoas fazerem essa ponte, não é verdade? Espera um pouquinho. Eu não posso fazer isso. Mas então por que eu estou dessa maneira? Por que desse jeito? Por que? Como seria interessante nós fazermos esse tipo de interrogação para nós mesmos?
É verdade ou não é? Que bom seria se nós interrogássemos a nós mesmos, ao invés de buscarmos interrogações sobre outras pessoas. Que bom seria se nós analisássemos a nós mesmos, olhássemos para dentro de nós, não teríamos tempo nem vigor para ficar olhando na vida dos outros. Se nós ficássemos aborrecidos o suficiente, consternecidos o suficiente com a nossa miséria, não ficaríamos consternecidos com a miséria do outro, porque a nossa miséria sempre é muito mais amarga e sempre é muito maior. Eu não sei você, mas a minha é. É ou não é? Sua miséria é maior do que a qualquer outro, porque é sua. E aí você olhando para ela, você não tem apetite, você não tem condições de olhar para a miséria do outro. Por quê? Porque você enxerga a sua. É o conselho de Tiago: enxergue a sua miséria, chore, pranteie. Tá, não se faz pontes, não se olha. Ele olha e diz assim: eu não posso permitir que a filha de Faraó entre na casa de Davi, onde entrou a arca da aliança. Olha o temor deste homem. Continuando o versículo. Ele diz assim: porque disse, minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos... O lugar é santo, e ele não era? Sabe alguma coisa que eu olho para Salomão? Eu olho para Salomão e... às vezes identifico muito com os cristãos da atualidade. Tem dinheiro, tem prosperidade, tem família, tem sabedoria, tem inteligência, tem, mas falta santidade. E peca aí. Não adianta você ter tudo e não ter santidade. A santidade é o que nos garante em salvação, é que nos garante na aliança, sermos santos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Diga amém. Ele olha e diz assim, ele era um moço de temor. Ele olha e diz assim: eu não vou permitir que ela entre, ou que ela fique, ou que ela chegue, porque 1 Reis 8, volta lá comigo, porque onde ficou a arca da aliança, ele abençoa o povo e faz uma oração. Ele diz assim no versículo de número 54, ele era um homem de oração. 1 Reis 8, 54, 57, 58, 60 e 61. Vamos ler o 54. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos, com as mãos estendidas para os céus, levantou diante do altar do Senhor, versículo 57... O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos que ordenou a nossos pais. Presença de oração, falta de ação. O que ele ora aqui? Ele ora para que ele e o povo guardem os mandamentos. E foi nisso que ele falhou. Ele não guardou os mandamentos. E aí? Quando a sua oração não condiz com o que você faz. Sabedoria para julgar, sabedoria para saber de quem é o filho, sabedoria que a rainha de Sabá se prostrava, Irão ficou de boquiaberto, sabedoria para reinar, sabedoria para governar, onde abalava todas as nações e vinham todos os povos, sabedoria mais do que os egípcios, mais do que não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí? Qual o benefício que ele fez a si mesmo? O que é que ele buscou para garantir a sua conduta? Orou, disse para Deus: Senhor, que eu e o meu povo, a gente continue encaminhado nos seus caminhos, com condições de guardar a tua palavra, com condições de guardar os seus estatutos. Ele peca contra o conselho do pai, agora ele peca e erra com ausência de temor. Olha lá, aí ele diz assim, versículo 60... para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não é outro.
não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. Diga amém. Ele queria algo e orava sobre algo, mas não conseguiu. Quer ver? Vá lá comigo em 11, no capítulo 11, 1 Reis capítulo 11, versículo 5. Você leu no começo. Perdeu o temor. Salomão seguiu Astarote, deusas dos Sidônios, e Milcom. Seguiu. Como é possível, eu te pergunto? Como uma pessoa pode cair tanto? Como uma pessoa que não deixou nem a mulher, a esposa dele, que era egípcia, entrar na casa de Davi, onde a Arca da Aliança estava entrando, e depois estava fabricando ídolos, fabricando templo e seguindo deuses estranhos. Como é possível? Por isso que eu digo uma coisa para você: não confie no seu estado, confie em quem morreu por você. Não confie naquilo que você vê em você, confie naquilo que Deus está vendo em você. A importância de nós orarmos e fazermos a oração de Davi, do Salmo 139, os últimos versículos. Deus, olha para mim e vê se existe algum caminho mau. Hoje eu estou de pé, hoje eu estou bem, mas amanhã, Senhor, o inimigo pode fazer uma cilada, um laço e me embrenhar nisso. Deus, olha para mim, mostra, Senhor, mostra aquilo que é sutil, mostra aquilo que está camuflado, mostra aquilo que é ínfimo, pequeno, diante daquilo que eu considero um perigo, mas que hoje é algo insignificante, mas amanhã será a minha derrota. Essa autossuficiência que Satanás tem imposto na vida dos cristãos, de dizer, eu confio no que eu sei, eu confio no que eu vejo, eu confio no que eu acho. Esses são aqueles que caem e são destruídos igual uma abóbora madura. A necessidade, meu irmão, de houver em nós humildade, e nós nos colocarmos diante do Senhor, dizendo, Senhor, que eu não seja um justiceiro, que eu não seja um legalista, que eu não fique, Senhor, achando que eu estou correto, que eu estou certo, que o que eu penso é regra, é lei, mas que eu possa olhar para a Tua palavra e me deixar vencer por ela. Porque este homem perdeu um temor tão grande que havia nele, porque ele não sondou o seu coração, porque ele confiou em suas atitudes, porque ele achou que ele estava correto, ele achou que ele estava certo, ele não prestou atenção em si, ele não prestou atenção naquilo que ia. Eu vou dizer uma coisa: enquanto você está perdendo tempo para olhar para a vida do outro, os seus defeitos estão passando batidos aos seus olhos e caído na mão de Satanás para ele trabalhar contra a sua vida. E aí? Um homem com um temor tão agravante, tão pesado, chega a esse ponto de servir a deuses, fabricar ídolos, fabricar templos. Versículo 7, edificou Salomão um alto a Quemós, e assim foi. A Moloque. Salomão perdeu a honra dos conselhos dos pais, Salomão perdeu o temor. Qual é o número e a pontuação que você daria para o seu temor? Ah, isso pode. Ah, isso não tem nada. Ah, o que tem eu falar? Ah, o que tem eu pensar? Ah, o que tem isso? O que tem aquilo? O que tem aquilo outro? Tem gente que é assim. Daqui a pouco não tem nada, meu irmão. A consciência vai ficando tão cauterizada. Não tem nada. Qual o problema? Não tem nada, não tem nada. Esses são os cristãos liberalistas, né? Qual o problema? Isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema. E aí ele foi amontoando mulheres, e o amor das mulheres foi corrompendo o coração dele, e assim foi. Mas ele escreve em Provérbios 3, o mesmo Salomão, vai lá comigo. Ele diz assim em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Pasmem, que aquele que praticou escreve a mesma prática. Por isso que saber
não é nada. Se você se respalda no que você sabe, meu irmão, você não sabe de nada. É um perigo, né? Paulo já avisava disso, do perigo da ciência. Como é perigoso uma pessoa que ela adquire um certo conhecimento da lei, da escrita, das regras, da história, e não conhece aqui, ó. Deus, intimidade, temor, confiança, oração, Shekinah que desce, nuvem que desce, não posso. O que ele mandou cobrir o nu, ele mandou isso. O que ele mandou é regra, não é o que eu sei, é o que ele diz, que tem que ser levado à risca. O homem que cometeu tais delitos escreve sobre isso em Provérbios capítulo 3, versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Tanto de crente que é sábio aos seus próprios olhos. Parece que ele desligou da tomada lá da cruz e ele se posiciona. Eu sei, eu faço, eu estou correto, eu sou isso, eu sou aquilo. Não sejais sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e... Não, porque eu posso chegar, não vai, a Bíblia diz, cuidado para ajudar, porque até a túnica, não, eu sou impermeável, eu sou invencível, eu posso mexer nisso e não sofrer dano. O que aconteceu? Sofreu ou não sofreu dano? Entrou numa conversação, sofreu dano. Entrou numa rodinha, sofreu dano. Entrou numa tentação, não sofreu dano? Sofreu dano. O Senhor diz assim: quem é o louco de ser sábio aos seus próprios olhos? E ele diz assim: teme ao Senhor e aparta-se do mal. 9:10. Vá lá comigo, Provérbios capítulo 9, versículo 10. O mesmo Salomão escreve: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Voltando a falar, dá uma classificação para o seu temor de 0 a 10. Não falo, porque o Senhor disse, não é para falar, obedeço. Não devo sentir luto contra o meu sentimento. Não faço temor. A casa de Deus, o culto ao Senhor, os irmãos que devem ser amados, a palavra que é santa, a oração que é consagração, que é consagrada, a ceia que é do Senhor. Temor, 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 temor. Temor por Deus, temor. Ele perdeu o temor. E escreve sobre aqueles que perdem o temor. Agora vá lá comigo no 19:23. Ele mesmo escreve sobre. Não é porque você sabe alguma coisa, é porque vai dar certo. Não sejais ouvintes esquecidiços. O temor do Senhor encaminha para a vida. 19:23. Quem tem ficará satisfeito. E o quê? Salomão foi visitado por diversos tipos de males. Salomão acabou com Israel. Acabou. Imagina uma pessoa que acabou com uma nação, foi ele. Acabou com a nação. Tinha tudo para dar certo. Acabou, a nação foi dividida por conta dele. Aí ele diz assim, que encaminha para a vida, e aquele que tem temor vai ficar satisfeito com a vida. E não visitará mal algum. Não posso fazer isso. Eu sou limitado. Eu tenho limitação, tem regras para mim. Senhor, deixa eu ir até aqui. Aqui não posso ir, não. Não posso. Não. Mas eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu tenho dom, eu tenho talento. Muito mais obrigação você tem. Muito mais limitação você tem. Porque quanto mais você tem de Deus, mais deveres você tem para com Deus. Limitação, eu não posso. Por que eu não posso? Mas eu sou líder, eu tenho dom, tenho talento, eu posso. Pode nada. Essa aqui é a regra, ó. É aqui que eu posso. Mas eu posso, porque eu posso. Pode nada, meu irmão. Não
pode. Por quê? Porque o temor é a sua base de limitação. O temor é a sua base, o seu freio. Eu não posso, eu temo a Deus. Davi tinha tanto temor que quando tinha Saul em suas mãos, corta a orla do manto, o coração dói. Dizendo, como eu pude fazer isso em alguém que Deus ungiu? Temor que te livra do mal, temor que te livra da condenação, temor que faz com que o mal se afaste de ti. Ele perdeu honra ao conselho do pai, ele perdeu o temor, ele perdeu a paz. 1 Reis 4, 24. Salomão tinha um reino pacífico. Um reino que o pai havia conseguido e que Primeiro Reis 4, 24 e 25. Davi havia batalhado, havia pelejado e havia conquistado, e as nações todas elas ficaram submersas ao domínio de Davi. E Salomão possui o reino e está tudo em paz. Você imagina que glória, na época de guerra, tudo. Que diz aí? 4, 24 e 25. Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio. Tifizá, Tegasa, sobre todos os reis do lado de cá do rio, tinha paz de todos os lados em redor dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um, a promessa aqui, né? Cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão, onde há paz e a prosperidade. Havia paz no governo de Salomão. Você dá valor à paz, meu irmão? É engraçado que quando nós temos a paz, pouco nos importamos com ela, mas quando nós perdemos, nós ficamos desesperados, não é não? E paz é muito bem, muito boa, fala a verdade, não é bom ter paz? Não tem coisa melhor na vida, viu, meu irmão, do que ter paz. Nada há mais bom, cheio, sabe, de consolação de Deus do que você ter paz. Paz na sua família, paz no seu trabalho, paz você com Deus. Salomão tinha paz. Capítulo 5, versículo 4, ele diz assim para Tiro: faz acordo com Irão, rei de Tiro. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Quem é que dá descanso? Quem é que dá paz? Adversário? Fala assim, meu Deus, que sonho. Não há adversário. Não havia adversário. Não havia quem supostamente intentasse levantar contra Salomão. O homem governava, o homem mandava, o homem tinha o governo sobre tudo e todos. Ele dizia assim, ó, não há adversário. Por que não havia? Porque ninguém era louco de se levantar contra Salomão. Nem algum mau encontro, nem maus encontros havia. Não tem mau encontro, quer dizer, ninguém vem, ninguém se coloca, não há impedimento, não há barreira, a coisa está boa, o mar está para peixe. A vida dele era uma vida muito boa. Muito boa. Só que ele deu conta de perder a paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Valorize a sua paz. Não crie adversários, você já tem um. Que o Senhor Jesus o mantém numa distância boa. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Não faça coisas para perder a paz. Não busque maneiras de ter adversidade, de ter adversário. Não busque maus encontros. Não busque ter barreiras na sua vida. Não busque ter dificuldades. Não busque ter impedimentos. Não faça coisas que te condicionem a isso, que te levem a isso. Davi deu a ele condições de viver da maneira que ele estava vivendo, mas ele perde a honra do conselho do pai, ele perde o temor e agora vai perder a paz. 1 Reis 11, 14. Não é fácil. Para quem não tinha adversário, Edomeu, Rezon,
e até dentro do reino dele, Jeroboão. 3. 1 Reis 11:14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad o Edomeu, e ele era da descendência do rei de Edom. Versículo de número 23. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezon. Versículo 26. Até Jeroboão, filho de Nebate Efrateu, que era servo de Salomão. 3 adversários. A paz de Salomão acabou. Não tinha mais paz. Até Jeroboão ele tentou matar pela profecia que o profeta encontrou, rasgou as vestes novas, deu 10 para Jeroboão e disse, só 2 vai ficar. E tentou matar, mas não teve jeito. Perde a paz. Por que alguém em sã consciência busca desobedecer a Deus, busca fazer coisas que desagradam a Deus para perder a paz? Por que existem pessoas que ao invés de perder a própria paz, faz com que o outro também viva em guerra? Você já viu isso? Tem gente que ele faz questão. Ele erra e ele tira a paz do outro também. Existem pessoas que fazem isso. Que são campeãs em fazer com que os outros percam a paz. Está tudo tranquilo, tudo certinho. Ele insiste em errar. Ele comete erros para fazer com que o outro perca a paz. Salomão começa um declínio. Estava tudo bem, um sucesso. Imagina que esse homem ia pensar no que ia acontecer. Aí eu queria perguntar uma coisa para você. Por que Deus não enviou nenhum profeta para avisar a Salomão a sua decadência? Não poderia ter enviado? Isso existe em várias situações e várias condições. Primeiro, porque ninguém teve quanto ele. Então, a quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Ele não tinha razão, não tinha motivo para errar, não tinha motivo para pecar. E segundo, o que ele fez porque quis. Ele fez porque quis. Você precisa entender. Você e eu recebemos tudo. Se fazemos, fazemos porque queremos. Ele estava aqui, foi declinando, até perder tudo. E o filho dele, que herdou 2 tribos e só decadência. Só decadência, só a tribo de Judá, só decadência. O reino de Judá, só decadência. Tudo começou com Salomão. Não houve o conselho do pai, perde o temor por Deus, agora perde a paz por causa do pecado, agora perde a promessa. 1 Reis capítulo 6, vai lá comigo. Por último eu quero falar da promessa, ele perde a promessa. Versículo 11. Ele tinha uma promessa, todos nós temos uma promessa da parte de Deus. 1 Reis 6:11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo Israel. 11:11, 1 Reis 11:11, vai lá. O Senhor disse: se você obedecer, eu confirmo. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Tem gente que quando ele tem uma promessa, ele acha que promessa é mágica, é um amuleto, é alguma coisa. Promessa é condicional. Toda promessa é condicionada ao mandamento. Toda promessa é condicionada ao mandamento. Deus tem uma promessa: vai ser salvo eu e a minha casa. Então cala a boca, fecha a boca. Condicionado. Silêncio, oração, fecha a boca. Não existe família salva com conversação. Família salva com oração. Família que, eu tenho promessa para a minha família, então fecha a boca, cala a boca. Só assim a promessa vai acontecer, do contrário não acontece.
Falação e conversação não converte ninguém. Só atrapalha a obra de Deus. É boca fechada e joelho no chão. Boca fechada e joelho no chão. Tem promessa? Toda promessa é condicional. Toda promessa é condicional. E ele perde a promessa porque tinha a promessa. Tinha o desejo de Deus, a vontade de Deus. Mas tinha que ter a vontade dele também. É uma aliança. Deus tem promessa para você. Mas você está afim da promessa? Ou você é um mercenário só que é o bembão? Porque o que é a promessa? A promessa é condicionada. Se eu tenho que querer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que é exigido a promessa. O Senhor olha para ele e diz assim, versículo 12: todavia nos teus dias não farei por amor de Davi teu pai, nem por causa dele. O mal não veio no tempo de Salomão por causa de Davi. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi. E por amor a Jerusalém que tem escolhido. Só. Só. Como Judá e Benjamim se fundiram, então ficou duas tribos, Judá e Benjamim. Mas reconhecida uma só, Judá. E aí? Perdeu tudo. Perdeu a honra ao conselho do pai. Perdeu o temor, perdeu a paz, agora perde a promessa. Cadê a sabedoria dele, meu irmão? Oh, que vantagem ter dom, que vantagem ter talento, que vantagem ter dinheiro, que vantagem ter sabedoria, que vantagem, que vantagem, que vantagem. Tem muita gente com dom que vai para o inferno. Eu fiz, aconteci, expulsei demônio, vai para o inferno. E próspero vai para o inferno e vai para o inferno. Por quê? Porque é a santidade que conta. Fala para o teu irmão, é a santidade que conta. Aí eu queria que você fizesse uma pequena reflexão. Queria que você analisasse se você está ganhando honra ou perdendo. Se você está ganhando temor ou perdendo. Se você está ganhando paz ou perdendo. Se você está concretizando promessa ou perdendo. Faz uma pequena análise na sua vida. Faz uma pequena análise nesse ano. Vamos aproveitar que nós estamos aqui neste domingo. E nós vamos analisar. Eu estou ganhando honra ou perdendo? Honra. Tenho ganhado, conservado amigos ou perdendo amigos? Ganhado, mantido pessoas que são pessoas boas, pessoas de consideração, ganhando honra ou perdendo? Eu estou ganhando temor ou estou perdendo temor? Eu estou ganhando paz, cada vez mais domínio, cada vez mais equilíbrio, cada vez mais fundamentado? Ou será que eu estou perdendo paz? Eu estou confirmando promessas, conquistando promessas, ganhando promessas, ou estou perdendo as promessas de Deus na minha vida? Provérbios 16, 7. Vai lá comigo sobre o que ele escreve sobre a paz. O próprio Salomão fala sobre isso. Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos, faz com que tenham paz com ele. Deus fez com que todos os inimigos de Salomão tivessem paz com ele. Para nós encerrarmos, eu quero que você vá comigo em Provérbios, em 1 Reis 3. Eu quero meditar uma coisa com você, antes de nós fazermos a oração. 1 Reis 3:1. O que Salomão tinha que saber antes da sabedoria? O que Salomão não soube depois da sabedoria? O que Salomão continuou não sabendo depois de sábio? Porque existem muitas pessoas... Vou falar uma coisa para você. Salomão, diante de toda a sabedoria, escreveu sobre os animais, sobre o campo, sobre o mundo, sobre estrelas, sobre tudo. Ele não teve a sabedoria necessária para ajudá-lo.
igual a igreja. Tem igreja, tem a igreja de Laodiceia. Existem pessoas que têm, tá? Tem riqueza, mas não tem a riqueza necessária para preservá-lo. Tem o quê? Vamos lá. Salomão tinha sabedoria. Não conhecia o mínimo. Você vai ver aqui que antes dele pedir sabedoria, ele não tinha e depois também não tinha. 1 Reis 3, 1. Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa. E a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. Agora versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos não sacrificava e queimava incenso. O que é que ele não sabia? Que ninguém pode servir a dois senhores. Ou será que sabia? Sabia. Como eu sei, você sabe. Totalmente proibido na palavra aparentar-se com os povos da terra. Mas por que ele achou que podia? Porque ele era rei? Porque ele tinha muito dinheiro? Porque ele tinha muitas posses? Não sei por que ele achou que podia. Por que às vezes nós achamos que podemos? Porque temos Deus, é por isso que temos Deus que não podemos. Por que Salomão achou que podia? O que Salomão não sabia antes de pedir sabedoria? E continuou não sabendo depois. Que ninguém pode servir a dois senhores. E aí? Ignorou o mandamento? Priorizou a sua vontade? Priorizou o que queria? Quem somos nós? Quem foi Salomão que achou que só porque ele era o filho preferido, escolhido, eleito por Deus, alguém que recebera tudo que recebera, poderia fazer aquilo? Por que ele achou que poderia? Por que nós achamos que podemos? Só porque está tudo bem conosco? Só porque estamos aparentemente bem? Só porque somos prósperos, abençoados? Temos Deus na nossa vida? Temos os nossos talentos, as nossas posições, os nossos dons? Achamos que podemos fazer? Por quê? Ignorarmos os mandamentos, ignorarmos os preceitos? Eu penso que os demônios, como diz a palavra do Senhor, de todos os ídolos das mulheres de Salomão, já estava trabalhando na mente dele, no coração dele, não é mesmo? Dizendo assim, você pode, por que não? Você pode, olha, você está abençoado. E quantos fazem da sua bênção um combustível para errar e para pecar, meu irmão? Provérbios 24, 1. Que ele escreve sobre isso. Olha o que ele escreve para nós terminarmos. Vamos ver o 21. Provérbios 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças. Amém? O que você entende disso? Estou cansado da rotina, eu quero mudança. Muda tudo, muda a cor do teu cabelo, muda a cor da tua unha, muda, mas não muda os princípios que o Espírito Santo tem colocado dentro do seu coração. Não muda os rudimentos da palavra de Deus, não coloca outro fundamento. Deus disse, não
aparenteis com os povos da terra. Não é não. Você é rico? É não. Você é rei Salomão? É não. Você tem ouro? É não. Você tem prata? É não. Você é eleito? É não. É não, é não e é não. Acabou. Não tem questionamento. Eu estou procurando mudança. Mexa nas coisas que Deus está fazendo na sua vida. Mexa na obra de Deus. Depois vai lá com aquela cara lavada, dizendo: a minha vida está de cabeça para baixo. Por quê? Mexa, não mexa. Quer mudar? Está cansado muda os móveis do lugar, quebra todos os pés dos móveis, muda. Não gosta dessa parede da tua casa? Derruba, cria outra lá, muda qualquer trem na sua vida. Mas não muda o que Deus está fazendo, não muda o que Deus determina, não muda os princípios de Deus na sua vida. Não vai dar certo. Seja sua jornada de 1, de 2, de 10 anos, você vai dar com o burro na água. Não muda os princípios de Deus, não mude o que Deus determinou para a sua vida. Tem gente que ele está lá naquela paradeira, ele está lá naquela falência, naquele fracasso que ele mesmo provocou. Preciso mudar minha vida. Vou mudar de marido, vou mudar de igreja, vou mudar do quê? Muda de Deus, meu irmão. Seria a melhor opção. Muda o Deus que você serve, porque o Deus que você serve tem que ser no caminho dele, no jeito dele, no tempo dele. Se você não for, ele não vai atrás de você. Porque tem gente que acha que Deus é um serviçal. Deus vem atrás de mim. Por que Deus está com você, meu irmão? Porque Ele vai atrás de mim, igual um serviçal. Não, Deus está com você porque você está com Ele, dentro dos planos dele, do projeto dele, da vontade dele. Por isso que você pode dizer que Deus está com você. E existem pessoas que querem mudar. Dá na cabeça dela, tem de misericórdia. Tem cabeça que só tem de misericórdia, meu irmão. Dá na cabeça dele, ele vai e faz. Dá na cabeça, ele vai e faz. Por isso que a cabeça está doendo, está cheia de pancada e a família sofre junto. Cuidado, meu irmão, quando você quer mudança. Você quer mudança, você busca mudança. Tua vida não está boa. Por quê? Falta da sua presença no altar do Senhor. Versículo 22. Porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos. Quem é que sabe? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas no julgamento não é bom. Sabe o que significa isso? Salomão teve respeito às mulheres dele, ao gosto. Não, pastora, não tem que respeitar os outros? Tem que respeitar os outros, cada um na sua, Deus por todos. Fica na tua. Você está respeitando. Agora, querer pôr minhoca na minha cabeça, querer me fermentar, querer fazer com que eu burlo, com que eu desvie dos preceitos de Deus, porque você fez isso para mim, fez aquilo para mim, fez aquilo outro para mim. Você está cobrando? Eu achei que era de graça. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Eu achei que você estava na graça. Agora já foi. Tem gente que abandona um preceito de Deus por causa de um amigo, por causa de uma conversa. Agora no Natal é fatal, né? Mas eu não vou deixar entrar bebida em casa, porque meu tio, teu tio que vai para onde ele quiser. A minha casa, não. Eu consagrei ao Senhor e no ano de 2015 eu não quero que tenha brecha. Não quero. Não adianta. Não adianta, eu não quero. Ter respeito pelas pessoas no julgamento, diga comigo, não é? Não é? O que é bom? É bom honrar a Deus. É bom obedecer a Deus. É bom fazer a vontade de Deus. Agora, Deus, Senhor, fecha o olho aí. Vai fazer uma visitinha lá na casa daquele irmão que é mais santo que eu agora vou fazer um negócio aqui, que eu vou respeitar mais esse aqui do que o Senhor, viu? Dá um tempinho aí. Versículo 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e nas nações o detestarão. 25:5. Olha o que ele escreve. Ai, meu Deus. Tira o ímpio da presença do rei. Vou terminar com isso aí. Tira o ímpio da presença do rei, o seu trono se firmará em justiça. Mas não, havia muitas ímpias. Abundantes, 700, mais 300. Tire o ímpio da presença do rei.
e o seu trono se firmará. Mas o que escreve foi o que próprio errou. Você acredita que foi ele que escreveu isso aqui? Você acredita que foi ele que escreveu isso aqui? Não é o que você sabe que funciona. Eu sei. Sou um exegeta. Aí quem não sabe o que é, fala assim, alguma caneta diferente que injeta alguma coisa. Sou um teólogo, eu conheço a história. História. Tá, muito bom. Oh, parabéns. Sou seu fã. O que eu e você temos que conhecer é Deus, é o amor dele, é a comunhão com ele, é bater o joelho no chão e ter aquela comunhão, aquele relacionamento saudável. O que você tem que conhecer é o que você não pode fazer no seu dia a dia. Não posso falar isso, não posso pensar isso, não posso agir assim. Esse é o conhecimento que Deus espera de nós, que nós honremos ao Senhor, honremos aqueles que nos aconselham adequadamente, que nós temamos ao Senhor. É isso que Deus quer, que nós conservemos a paz e não percamos a promessa. É isso que Deus espera de cada um de nós, e que nós saibamos, e aquilo que nós sabemos seja a nossa prática, seja a nossa vida de humildade, de simplicidade, mas a gente pratica, a gente faz, a gente obedece a Deus, porque, irmão, vou falar uma coisa para você, já está escrito, é só ler e praticar, não tem esse negócio de se ensoberbecer, não, é só ler, todo mundo sabe ler, está no brasileiro, no português, só ler aí, e fazer, não tem segredo, não tem complicação. Mas no grego, se era para mim entender grego, a Bíblia estava escrita em grego para mim. Porque não sei das quantas, Não, vou praticar aqui, vou fazer o arroz com feijão, ou o pão e o peixe. Vou ser abençoado por Deus, vou ser abençoado pelo Senhor, vou fazer a vontade dEle. É isso que Ele espera de mim, de você. O que adiantou, meu irmão, tanta sabedoria? Adiantou para quem foi abençoado por ele, né? E aí? Você viu um homem que tinha tudo. Perdeu tudo. Perdeu a honra, perdeu o temor, perdeu a paz, perdeu a promessa. Porque antes da sabedoria não sabia, depois dela continuou não sabendo que ninguém pode servir a dois senhores. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus, nós amamos a Tua palavra. E nós queríamos te pedir algo nesta noite. Eu quero te fazer um pedido muito particular, meu Senhor. Aumenta o temor deste povo. Aumenta o nosso temor, Senhor. Porque o temor é o termômetro da Tua presença. Quanto maior for o nosso temor, mais teremos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Quem olhava para Salomão em seu tempo de ascensão, quem olhava para Salomão no seu governo, jamais imaginaria de como ele terminou. Jamais, Senhor. Deus, que não possamos perder a honra, que possamos honrar as pessoas que nos amam, que possamos honrar as pessoas que acreditam em nós, que possamos honrar as pessoas, ó Deus, que depositaram em nós uma certa confiança, que possamos te temer, Senhor, ter temor pela Tua palavra, ter temor pela Tua casa, ter temor pela comunhão com os irmãos, ter temor ao praticar a Tua palavra, temer julgar, porque o julgamento é condenado, temer falar, temer se posicionar. Dai-nos temor, Senhor, dai-nos temor. Deus, ensina-nos a conservarmos a paz. Aquele que vive em paz, que o Senhor venha conservá-lo em paz. Pai, em nome do Senhor Jesus, se existe alguém aqui trabalhando para o seu mal, Salomão trabalhou para o próprio mal, meu Deus. Desperta-nos. Desperta-nos, meu Deus.
Peça ao Senhor para abrir os teus olhos espirituais. Peça ao Senhor. Será que alguém teve vontade de chegar em Salomão e avisá-lo, mas porque ele era tão sábio não tinha coragem? Será que você mete medo nas pessoas, meu irmão? Será que as pessoas não te avisam do mal que você incorre porque você se posiciona de tal maneira? Deus, faz-nos humildes, Senhor. Faz-nos ao alcance da tua repreensão. O Senhor repreende e castiga quem ama. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais. Abra os nossos olhos espirituais. Quem em nosso meio tem perdido a honra, a dignidade, o proceder, os conselhos, a direção de quem ama. Não rejeite a direção de quem te ama. Quem em nosso meio tem perdido o temor, tem se achado capaz de fazer coisas que o Senhor não nos dá a liberdade de fazê-las. Quem em nosso meio tem perdido a paz, Senhor, a paz que custou o teu sangue, Senhor Jesus. Quem em nosso meio tem perdido a promessa. Oh Deus, o que é que temos que saber que não sabemos? Por favor, Senhor, nós te clamamos. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas encoberto da nossa visão. Mostra-nos, meu Deus, a cada um de nós. Mostra-nos aquilo que amanhã será lembrança. Mostra-nos aquilo que amanhã seria a lembrança da destruição, Senhor. Mostra a mim, mostra ao teu povo, Senhor. Mostra onde temos falhado, mostra onde temos errado. Mostra o que temos negligenciado, mostra-nos a nossa imprudência. Mostra-nos, Senhor. Peça ao Senhor para te mostrar aquilo que está escondido dos teus olhos. Peça ao Senhor para te mostrar aquilo que você não está enxergando. Quantas coisas que pessoas fazem sentenciando seus filhos. Salomão errou e sentenciou o filho. Seu filho perdeu por causa dele. O pai dele deu a ele um bom legado. O pai dele deu a ele tudo, até a planta do templo pronta, todos os recursos materiais prontos. Qual é o mal que você faz para os seus filhos quando você julga alguém hoje? Quando você condena alguém hoje? Quando você aponta o dedo? Você sabe o mal que você faz para os seus filhos? Quando você nega ajuda para alguém, quando você condena alguém? Você sabe qual é o mal que você tem levado e condicionado sobre a vida de seus filhos? Que você seja uma bênção na vida dos seus filhos.